Seleção brasileira joga hoje contra a Noruega e uma dúvida e uma pergunta que muitas pessoas têm é: quem vai substituir Lucas Paquetá? É uma pergunta que todo mundo está fazendo, mas provavelmente só o Ancelotti tem essa resposta, né? O Lucas Paquetá está lesionado, provavelmente não joga mais essa Copa, talvez jogue só numa possível final. E aí a gente entra naquela dúvida: quem será que vai ser o substituto? O Endrick, o Neymar, o Gabriel Martinelli, o Danilo Santos, o Ederson? E nesse vídeo a gente vai falar um pouco sobre isso. Já me apresentando, meu nome é o Emerson, fundador do canal Futecena, e por aqui a gente tem sempre aquela resenha apaixonada, mas é claro também bem detalhada e aprofundada sobre alguns detalhes do futebol. Galera, Lucas Paquetá é um jogador que eu falo que ele foi importantíssimo dentro da seleção brasileira para uma mudança dentro do esquema de jogo e o encaixe, trazendo um equilíbrio entre linha de defesa, meio campo e ataque da seleção brasileira. A seleção brasileira jogava normalmente num 4-2-4, onde quando o Brasil buscava pressionar a saída de bola dos adversários para roubar ali no campo de defesa do adversário e já buscar fazer o gol. Não era a seleção que buscava tanto construir suas jogadas. Mas dentro dessa ideia de Ancelotti, algumas coisas ainda não estavam encaixadas, existia um espaço entre linhas, e quando o Brasil não conseguia roubar essa bola lá, o meio de campo ficava exposto e, consecutivamente, a defesa também acabava ficando exposta. E o Brasil tomava alguns gols assim e também sofria alguns lances de perigo dos adversários, justamente dessa forma, com essa dinâmica. E o que aconteceu? O Lucas Paquetá entra primeiro pela direita, ainda uma espécie de um 4-2-4, mas fechando mais pelo meio. Depois o Ancelotti coloca ele para jogar como volante pela esquerda, um volante barra meio ali pela esquerda, em um tripé. A gente tem Bruno Guimarães, o Casemiro como primeiro volante, o Bruno Guimarães pela direita e o Lucas Paquetá pela esquerda. Então o Paquetá, quando o Brasil não tem a bola, ele se torna um jogador normalmente que faz ali uma defesa, fecha a linha de 4 pelo lado esquerdo, o Brasil fica num 4-4-2 e o Vinícius Júnior fica lá na frente do ataque, ao lado do Matheus Cunha. Quando o Brasil tem a bola, o Lucas Paquetá ele baixa, fica ali como um volante e ajuda nessa construção, e em algumas dinâmicas ele chega até e pisa na área. Então o Paquetá trouxe esse equilíbrio. Ele pode em alguns momentos não estar jogando bem, estar oscilando, errando alguns passes, mas o que acontece, principalmente na dinâmica defensiva, o Paquetá ele acabou sendo uma peça-chave importante para essa nova situação da seleção brasileira, com essa nova estrutura que trouxe um equilíbrio melhor para a seleção brasileira dentro dessa Copa do Mundo. E com a lesão dele, surge essa pergunta, né? Quem será o substituto? Quem seria o jogador ideal para substituir? E aí a gente tem o Danilo, que tem características mais semelhantes, que é um volante que joga pela esquerda, canhoto, e que tem associação com passe, busca sempre esse passe curto, pisa também na área para buscar essa finalização. Outra opção que a gente tem é o Ederson, que é um volante que é o famoso box-box, né? Jogador que joga de área a área, fazendo principalmente algumas transições, ajuda bastante também na marcação, um jogador forte fisicamente. O Danilo também é um jogador forte fisicamente, que era essa característica também do predominante também do Paquetá, né? Um jogador forte que conseguia aqueles duelos, principalmente defensivo, usava o corpo muito para proteger. E a gente tem agora alguns jogadores que têm características diferentes, começando a falar do Martinelli, que normalmente era quem entrava no lugar do Lucas Paquetá. O Martinelli é um jogador mais de velocidade, de ataque a espaço, de jogar pelo lado do campo, mas Ancelotti estava usando ele como meia esquerda em algumas situações ali durante o segundo tempo de alguns jogos, que assim o Martinelli entrava. Mas o que acontece? Esse já é um cenário que eu tenho um certo receio, porque o Martinelli normalmente entrava em um contexto onde a seleção brasileira estava mais ao ataque, encurralando um pouquinho mais seus adversários, adversário com linhas mais baixas, não precisava de certa forma de fazer tantas recomposições defensivas. Então era algo até um pouco mais adaptável para o Martinelli ter o comportamento de fechar ali numa linha de 4, né, como se fosse um ponta pela esquerda, e fazer algumas associações ali pelo meio de infiltração. Isso é mais natural. A gente não viu ainda nenhum cenário onde o Martinelli precisa baixar muito para fazer um combate ali como se fosse justamente um volante em certas situações de jogo. Ou ele participar dessa construção, como o Lucas Paquetá em muitos momentos fazia, em dinâmicas ali com o Bruno Guimarães. Um outro jogador que tem é o Endrick, que é um atacante que no jogo passado acabou entrando no lugar do Martinelli, mas ele não entrou fazendo essa função, ele entrou no ataque. Então, para o Endrick entrar no lugar, seu substituto Lucas Paquetá, ele iria para o ataque e aí precisaria recuar outro jogador, que no caso seria o Matheus Cunha. Porém, aí você já perderia de certa forma uma dinâmica interessante que está acontecendo com o Matheus Cunha, é que ele jogando como falso 9, né? Baixando para jogar no entre linhas, ajudando ali naquela construção, e não fechando como volante pelo lado esquerdo.
muda essa estrutura. E pode acontecer também de, para você colocar o Endrick, você ter que voltar ao 4-2-4, que aí é uma das minhas preocupações, porque quebra justamente o que estava dando certo, que é o melhor momento, o melhor cenário da seleção brasileira de equilíbrio, é justamente com esse 4-3-3, né? Principalmente com um jogador com a característica do Lucas Paquetá. E aí a gente vê um outro jogador, que é o Neymar, que muitas pessoas colocam para ser esse jogador. O Neymar ele voltou de uma lesão recentemente de panturrilha, e as informações que Ancelotti normalmente fala é que o Neymar ele não tem condições ainda de jogar 90 minutos. E a gente, de certa forma, por já acompanhar bastante futebol, sabe que isso é um fato. E para começar um jogo de mata-mata com possibilidade de prorrogação e pênaltis, se você coloca o Neymar no início do jogo, provavelmente você vai ter que tirar ele em um segundo tempo ou no máximo ali em uma prorrogação. Então você pode perder o Neymar contra uma defesa mais cansada, que aí você coloca ele no segundo tempo, a defesa vai estar mais cansada, vai ter mais desgastado. Se for por uma prorrogação, você vai ter o Neymar ali em uma prorrogação e na possível penalidades. Então começar com o Neymar já de primeira, além de você ter também que mudar essa estrutura, porque o Neymar não iria jogar de volante, você teria que botar o Neymar lá na frente e pegar um outro jogador e recuar para ali, no caso seria o Matheus Cunha, ou sacar o Matheus Cunha e colocar uma outra peça também. Seria complicado, o Matheus Cunha é um jogador que já está encaixado dentro desse contexto ali na frente. Então eu acho que isso não vai acontecer. E eu tenho esse receio, igualmente como eu falei, em outras situações. Você mexeria em muito mais peças para colocar o Neymar para jogar ali e perderia o outro fator, que é justamente o Neymar podendo jogar ali no segundo tempo. O Neymar, dadas as informações que tem, ele não tem condições de atuar por mais de, sei lá, uns 60 minutos, 70 minutos, ainda mais tendo adicionado de prorrogação. Então, são essas dores de cabeça que o Ancelotti tem para resolver e espero que ele tome a melhor escolha e a peça que ele coloca em campo consiga desempenhar bem essa função, atenda à expectativa e que a seleção brasileira consiga se classificar nesse jogo difícil que será contra a Noruega.